Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que, em Israel, vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel. Os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas de Polo, a família dos Paluitas, de Jum, a família dos Gigionitas de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Polo Eliabe, e os filhos de Eliabe Nemuel, e Datã, e Abiral. Estes, Datã e Abiral, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gue, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rag, a família dos Sagitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Er, a família dos Seritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gue, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Ar e Onã, mas Ar e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Sela, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de João, a família dos Gigionitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Giarditas. Estes são os filhos de Gileade, de Diese, a família dos Gizeritas, de Eleque, a família dos Electas, e de Asiel, a família dos Asielitas, e de Siquim, a família dos Siquimitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Efiritas. Porém Zelofiade, filho de Efer, não tinha filho, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Era, a família dos Iranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Sufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suom, a família dos Somitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Somitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Ásia, segundo as suas famílias,
foram Dímina, a família dos Dinaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Bérias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Bérias foram de Éber, a família dos Heberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Asser foi Sira. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silem, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. A lei acerca da divisão da terra. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos, multiplicarás a sua herança, e aos poucos, diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Cuit, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libritas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Cuit gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, gerou Aral, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Aral nasceram Nadabi, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadabi e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Aral, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num,